Sejam bem-vindos ao canal Reinaremos com Yeshua. Shalom Adonai, Baruch Hashem. Tudo bem com vocês, meus queridos irmãos? Eu espero que sim. Eu estou aqui mais uma vez trazendo um estudo para a edificação da igreja e hoje quero falar sobre uma pessoa especial. Estou falando da pessoa de Jesus Cristo, conhecido como Yeshua ou Yahushua. Eu peço a vocês que prestem muita atenção nesse estudo. Se possível, pegue papel e caneta e vamos meditar todos juntos. Bem, queridos, o Senhor Jesus Cristo certa vez perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Relatado em Mateus capítulo 16, verso 13 e 14. Somente Pedro acertou, mas Jesus esclareceu que isso só foi possível em virtude da revelação de Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 16, verso 17. Isso mostra que ninguém pode conhecer a Jesus se não for pelo Espírito Santo. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Está relatado em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. O nome Senhor fala da divindade de Jesus, pois a Septuaginta traduziu Adonai e Yahvé, Jeová, pela palavra grega Kyrios, que é Senhor. No Velho Testamento, dizer César é Senhor seria reconhecer a divindade dele. Era por isso que os cristãos primitivos recusavam chamar César de Senhor e por isso foram perseguidos. O apóstolo Paulo disse: e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Essa expressão reivindica a divindade de Cristo. Se Cristo fosse um mero Senhor, não haveria necessidade de o Espírito Santo o revelar. Portanto, o nome grego Kyrios é o correspondente dos nomes hebraicos Adonai e Yahvé e é usado tanto para o Pai como para o Filho. O nome Jesus vem do hebraico Yahushua ou Yeshua, Josué, que significa Yahvé é salvação. Josué era chamado de Osé ben Nun, Osés, filho de Nun, em Números capítulo 13, verso 8, e Deuteronômios capítulo 32, verso 44. Osé significa salvação. Moisés mudou seu nome para Josué. Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué em Números capítulo 13, verso 16. A Septuaginta usou o nome Jesus, pronunciou-se Jesus, para Yahushua ou Yeshua, exceto em 1 Crônicas, capítulo 7, verso 27, que transliterou por Yahushua, Josué. Depois do cativeiro de Babilônia, o nome Yahushua era conhecido por Yeshua. Isso pode ser visto em Neemias, capítulo 8, verso 17, onde lemos desde os dias de Josué, filho de Nun, que o texto hebraico registra Yeshua ben Nun, e não Yahushua ben Nun. Hoje em Israel, até mesmo os judeus convertidos à fé cristã identificam o nome Jesus em hebraico pelo nome Yeshua, conforme encontramos nos textos hebraicos do Novo Testamento, que é a Berit Hatashah. Essa alternância de Yeshua e Yahushua é muito comum nos livros pós-exílicos do Velho Testamento. O sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, é chamado em hebraico simultaneamente de Yeshua. Na versão Almeida corrigida, e levantou-se Yeshua, filho de Josadac, e seus filhos, os sacerdotes, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Yeshua, filho de Josadac. Esdras capítulo 3, verso 2, e 8.
Veja ainda Esdras capítulo 4, verso 3, capítulo 5, verso 2, e Neemias 7, verso 7. Esse mesmo Yeshua, filho de Josadac, é chamado de Yahushua, que é Josué, como lemos. E Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, em Ageu 1, verso 1. Veja mais em Ageu, verso 1, 12 e 14, capítulo 2, também verso 2 e 4. Zacarias capítulo 3, verso 1, verso 3, 6, 8 e 9. E capítulo 6, verso 11. A Septuaginta não faz essa distinção. Usa Jesus para ambos. E Jesus é o nome do Messias, o nosso Salvador, registrado no Novo Testamento, que é Berit Hadashah, que chegou para a nossa língua como Jesus. Messias é Cristo, são palavras, né? Messias e Cristo são palavras idênticas. Em João capítulo 1, verso 41. Lemos aqui também, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Convém deixar claro que as partes parentéticas dos versículos da Bíblia, principalmente nas versões de Almeida, não são interpolações dos editores. Essas palavras, entre parênteses, estão no texto original. Messias é palavra hebraica e Cristo, grega. Veja ainda em João, capítulo 4, verso 25. Ambas significam o ungido. Jesus Cristo é o Senhor ungido, né? Ele é o Salvador ungido. O único que pode salvar os pecadores. Isso é maravilhoso. Outra coisa maravilhosa e de extrema importância eu vou falar aqui sobre a pessoa de Jesus, que está descrita lá em João, capítulo 8, verso 31 ao 59. Quando Jesus afirma, eu sou. Vocês já pararam para meditar nisso, estudar esse capítulo todo, esse contexto? Jesus, em resposta à pergunta dos fariseus, quem você pensa que é? Ele disse, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus perguntaram, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. A reação violenta dos judeus à afirmação eu sou de Jesus indica que compreenderam claramente o que Jesus estava declarando. Ele estava igualando-se a Deus ao usar o mesmo título eu sou que Deus dera a si mesmo em Êxodo, no capítulo 3, verso 14. Vamos lá, vai dizer assim em Êxodo. Então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Olha que maravilhoso, queridos irmãos. Jesus estava se igualando ao Pai, aquele Deus que apareceu na sarça ardente para Moshe. Olha que incrível. E você vai ver no grego, Jesus falando eu sou, que é egoimi. Isso está desprovido de tempo. Jesus está falando que ele é eterno. Mas alguns falsos profetas, falsos doutores das Escrituras, deturparam a palavra de Deus colocando, eu tenho sido. Você nunca encontrará isso nos originais gregos, você nunca vai achar. Esses vão ser julgados porque deturparam a palavra, tiraram e acrescentaram. Você vê em Apocalipse, aí daqueles que acrescentam e tiram da palavra de Deus. Deus os julgará. Isso é muito forte. Jesus é Deus e ele está provando aqui. E por isso que eles tentam apedrejar ele, porque eles compreenderam claramente o que Jesus estava dizendo. E Jesus estava falando isso como um corpo humano, né? Ele estava como homem na terra. Porque se Jesus estivesse querendo dizer apenas que já existia antes do tempo de Abraão, ele teria dito, antes de Abraão, eu era. As palavras gregas traduzidas como nascer, no caso de Abraão,
eu sou, no caso de Jesus, são bastante diferentes. As palavras escolhidas pelo Espírito deixam claro que Abraão foi trazido à existência, mas que Jesus existia eternamente, como descreve João, capítulo 1, verso 1. Não há dúvida de que os judeus entenderam o que ele estava dizendo, porque pegaram pedras para matá-lo, por clamar-se igual a Deus. João capítulo 5, verso 18. Tal declaração, se não fosse verdade, era uma blasfêmia, e a punição prescrita pela lei mosaica era a morte. Levítico capítulo 24, verso 11 ao 14. No entanto, Jesus não cometeu blasfêmia. Ele era e é Deus, a segunda pessoa da Trindade, igual ao Pai em todos os sentidos. Jesus usou o mesmo termo, queridos irmãos, eu sou, em 7 declarações sobre si mesmo. Em todas as 7, ele combina eu sou com metáforas que expressam a imensa relação de salvação com o mundo. Todas aparecem no livro de João. Eu sou o pão da vida, em João capítulo 6, verso 35. Eu sou a luz do mundo, em João 8, 12. Eu sou a porta das ovelhas, em João 10, 7, 9. Eu sou o bom pastor, em João 10, 11, 14. Eu sou a ressurreição e a vida, em João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. E eu sou a videira verdadeira, João 15, 1, 5. Queridos irmãos, está muito claro isso. Jesus é Deus sem sombra de dúvidas. Mas os filhos do diabo, os filhos da serpente, tentam tirar a divindade de Jesus, desmerecer ele, porque são filhos do maligno, queridos. Eu quero deixar um texto aqui em Colossenses, capítulo 2, verso 1 ao 5, que vai dizer assim: portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles sejam animados, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Olha que maravilhoso! Nele estão ocultas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma, para que ninguém vos engane com argumentos interessantes. Preste atenção no que eu estou falando aqui, irmãos. Porém, falsos. Está vendo o que Paulo está dizendo aqui? Se alguém chegar com um conhecimento enganoso, um argumento interessante, mas porém falso. São interessantes dizer que Jesus não é Deus, usam até o grego e o hebraico para provar isso, mas é falso. Esses argumentos são interessantes, porém falsos. Isso é muito forte. Jesus é Deus, queridos. Não se engane com esses argumentos interessantes, mas são falsos, que querem desmerecer a pessoa de Jesus. Outro texto quero deixar para vocês em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 10, que vai dizer assim: sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem em ações de graças a Deus, tendo muito cuidado para que ninguém vos escravize, olha o que está dizendo aqui, a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Queridos, não se engane, tenha cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo, porque essas filosofias querem tirar a divindade de Jesus e querem desmerecer ele, dizendo que ele não é Deus e que ele não é divino. São o quê? Teologias, são doutrinas até interessantes, mas são enganosas da serpente, queridos irmãos. Paulo vai dizer mais ainda, no verso 9, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Olha que maravilhoso!
Rasga isso da sua Bíblia, você que não acredita que que Jesus é Deus e que Ele não é divino. Rasga isso da Bíblia, porque vocês são filósofos, ensinam doutrinas de demônios. E outra coisa, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Verso 10. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é a cabeça de todo o poder e autoridade. Vocês que negam a divindade de Jesus e que Ele é Deus, você não faz parte do corpo de Cristo, porque você é filho do diabo. Assim como esses fariseus que se irritaram quando Jesus disse, eu sou. Isso é maravilhoso, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E por isso que Jesus, como homem, disse, eu sou. Porque Ele é divino, até como homem, provando que Ele é Deus. Jesus não poderia falar, se Ele não fosse divino como homem, nem Deus como homem, Ele não poderia falar, eu sou. Mas Ele falou, eu sou, como o verbo encarnado na terra, para provar que Ele é Deus. Então, queridos irmãos, esse foi o estudo de hoje. E que você esteja enraizado, seja parte desse corpo, que é o corpo de Cristo, e só pode estar nele se creres que Ele é o Filho de Deus, que Ele é divino e que Ele é Deus. Porque somente neles obtemos a salvação. Quem não crê no Filho, também não crê no Pai. Porque quem vê o Pai, também tem que ver o Filho. Então, queridos irmãos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus, o Yeshua e a Yahushua.